Show, Tamo junto. vamos lá. Então a gente vai fazer essas 6 faixas, né? E aí eu queria ouvir vocês falando um pouco, né, sobre elas, lembrando que a gente está dividindo essa análise do disco do Rasos, do Bacchus e do Blues em 3 partes, para a gente poder passar um pouco melhor por cada uma, né? E aí, Interlúdio Rasos, alguém quer falar alguma coisa sobre essa faixa? Eu acho que ela é bem profunda, inclusive. É uma grande quebra, inclusive, né? Sim, Uma grande quebra no ritmo do álbum. É, Interlúdio raso, eu confundo. Esse é aquele que ele fala, que ele tá trocando ideia e ele fala que se ele pudesse ele faria pior, né? isso. Isso. Pô, cara, é, Não é uma pra mim anterior, não? A gente não tem uma anterior, não? A 6? Porque tá pulando pra 7, né? O interlúdio dia é 7. A gente não isso. tem que começar pela Não, sexta? mas a gente parou no interlúdio. Aí a gente não É, fez o interlúdio. Ah, Porque aí, entendi. porque aí deu essa quebra, né, do disco. isso. Ah, tá. Desculpa, Cara, perdi. Só- tranquilo. É uma faixa muito profunda, né, cara? Uhum. Como todos os outros diálogos no consultório são, né? Todos Sim. os diálogos do consultório são bem profundos. Eu acho interessante aí, né, na construção do álbum, e aí sempre partindo da mesma questão que eu tava Uhum. falando das outras músicas, que é como bate em mim, tá ligado? Uhum. Eu acho. Alguém se recorda qual que é a 6? Eu não lembro qual que é a faixa 6. A 6 é Eu não a. lembro o nome em si, mas eu tenho algumas anotações dela Não, aqui. a 6 é aquela que ele fala do fugindo do espelho, sabe? Uhum. Ando fugindo do espelho, fugindo do espelho. Nossa, eu vou Lembrei. querer voltar nela. Eu vou querer voltar Beleza. nela também. Pode ir. Então, ele tem essa quebra, e eu acho mais interessante a sequência das músicas, né? Foi como bateu em mim, porque essa do Fugindo do Espelho e tudo mais é uma música que a gente já tinha comentado, né? Que ele é aquela tensão entre o ego e se aprofundar, né? Ficar no Uhum. raso ou se aprofundar, né? Sim. E essa daí já é profunda. Então, e na sequência, se eu não me engano, essa sequência eu ouvi bastante da última gravação, eu acho que ele criou uma sequência muito legal também, que faz a gente fluir junto com ele na narrativa que ele quer construir no álbum, cara. Uhum. Muito bacana. E não vou estender mais não pra gente conseguir todo mundo falar. Cara, Suave. cara, aqui ele agora eu tô fazendo terapia, Muito então bom. eu tô entendendo um pouquinho E melhor. aí, Aí, já fez uma sessão. Não, já tô já indo pra minha segunda semana. Mas, pô, cara, não, recém-habilitado. não, mas o melhor de tudo é com alguém que, cara, eu não preciso falar muito. Por mais que eu fale muito, eu não preciso, sabe, me esforçar muito, né? Nossa. Cara, eu vejo que isso aí parece que é um ponto de realmente de mudança, sabe? Porque, tipo, é aquele assim, ó, a gente já conversou bastante, a gente já trocou bastante, a gente ouviu muito do seu álbum, né? E Uhum. aí? Eu faria tudo exatamente igual de novo, Sim, né? sim. E ele pega e fala, não, faria tudo isso. Só que tem uma parada aí que me pega, é que ele tá falando de alguém ou ele tá falando dele mesmo? Eu acho que ele tá falando dele mesmo. Isso aí que eu fiquei muito nessa, assim, tipo, cara, você não se culpa de saber se ele ainda tá vivo? Uhum. Ele fala assim, né, tipo, Culpa não é bem a palavra. eu era muito novo. Então, tipo, aquele do passado, Uhum. tipo, né? Então, tipo, eu fiquei nessa pegada assim. E eu acho que na próxima música faz todo sentido Sim. nessa pegada assim. Então, eu acho que como hoje a gente vai acabar sendo um pouquinho mais dinâmico,
Acho que é isso, assim, que eu Sim, pego assim, cara. Ele tá falando dele, sabe? Uhum. Cara, tem uma coisa mas eu que falo, o Wesley falou e ele mudou uma perspectiva minha que eu achei muito interessante. Eu questionava muito a montagem do álbum, né? E a Wesley falou bastante disso no, no nosso último encontro, e aí também trouxe para mim essa ideia, né, de que o álbum ele está sendo montado de uma maneira muito propositiva, é óbvio, mas da forma como ele fez, as quebras de ritmos e tal, aquela faixa 6 que tem, inclusive, é uma Uhum. quebra grande, né, Uhum. e aí vai para esse local. Eu acho que isso tem um papel importante para olhar para além, né, olhar através, na verdade, dessas quebras de ritmo e até as estranhezas que vão causando, né? Eu gosto de pensar muito nisso, nas sensações que a escuta traz e essas quebras de ritmo com a música me ajudam muito nisso. Mas falando especificamente dessa, né? Ele fala que ele acorda sempre que ele tá pegando a faca, né? Eu acordo sempre Uhum. quando eu tô pegando a faca. E aí remete para mim, eu fico fazendo conexões, né? A imagem do Caravaggio com a faca na mão, Na então mão. aquela parada que ele Verdade. construiu artisticamente também Verdade. pro disco, né? Eu acordo sempre que eu pego a faca. E ele construiu o disco em cima da imagem do Caravaggio, principalmente da Rasos, que é a imagem lá, né, do Davi e do Golias. Então, tipo, eu acordo sempre que eu tô com a faca na mão, para mim faz esse vai sempre fechando esse arco, tá ligado? Tipo assim, sim, qual é a faca, o que que tem na faca, o que que significa rasos, o momento que tá, e aí ele vai perguntando, né? E você não se arrepende do que você fez e tal. Se você ficar com a semiótica da imagem, principalmente desse quadro, né, do Rasos, que ele fala assim, cara, infelizmente a gente tem que ser pior que o mal. Ele ainda traz isso. E tipo Cara. assim, É. fecha de novo o mesmo arco da faca dele sendo do Davi sendo maior que o Golias e, sabe? Pode ser um sentido que eu esteja dando que pode ser proposital ou não, vai fazendo engenharia de obra pronta, né? Aí é foda. Mas tipo, no raso do Davi, Golias, a faca, ele sendo maior que o mal, tá ligado? Ele sendo maior que o gigante. E aí ele vai, usa a faca e mata de novo. Então acho que tem muita coisa aí para até pensar, né? Porra, olhando de novo para a obra, olhando como Eu ele tava vai lá e olhando agora. é, Isso mesmo. como ele volta e faz o resgate do conceito. Aí eu sou o chato dos discos conceituais, mas como ele vai lá no meio de tudo e faz o resgate do conceito. E Porra, faz. eu Ele, acordo. ele busca. É. Exatamente. Eu acordo com a faca na mão e eu tenho que ser maior que o mal. Sim. E rasos, o disco e a imagem do Caravaggio, tá ligado? Acho que é importante pra mim olhar pra essa faixa e lembrar, ó, tu ainda tá aqui nesse disco, tá ligado? E Ainda tô nessa construção, saca? isso aí que tu sensacional. falou, desse retorno do contexto, né? Isso. Que ele busca o contexto de volta, ele também faz uma parada extremamente inteligente, que ele termina mais uma vez a última frase com o começo da próxima ali, da temática da próxima, né? Uhum. Tudo Na verdade, bem. não. Na Não verdade, é? não. É ao Não. contrário? Não. Não, A pró- ele termina com essa frase, mas a próxima música não é essa. Ah, não Ele dá, é essa? Não. Não. Eu situa jurava que duas era músicas. essa. Não, é E aí é depois. muito essa que eu acho muito da hora também. Eu jurava que era essa, gente. Não, eu Pera. acho que aí ele começa a mergulhar. Eu acho que Depois deu meia-noite isso. depois. Aí ele Exato, começa a ir para um exato, local exato. mais denso, mais escuro, mais É, obscuro, mais é. pesado. É onde eu gosto que o disco vai. É para onde eu Deu gosto que o disco meia-noite, vai. mar de guerra, aí sim Isso, que vem pior que mal. isso, isso, Ah, isso. Isso aí ele vai porra. afundando. Aí, ó. Eu Baco, não vai sei se o tomar no Diego cu. dividiu, eu não sei se o Diego dividiu em seis, já conseguindo mapear tudo isso, mas, cara, para mim, assim, as seis primeiras músicas mostra muito, assim, para mim, né? Eu tô falando, Uhum, eu sempre pego dessa ótica da questão de, tipo assim, pô, cara, quando você passa por muita coisa sem saber do porquê que você tá passando, quando você descobre, falando assim da racialidade, né? Você descobrir que você uhum, foi atravessado por racismo, tipo, desde a infância, nas relações, sejam elas de quais objetivos e finalidades, enfim, nesse primeiro momento, que é esse primeiro bloco das seis faixas,
A gente vê muito ele transitando entre a raiva do que ele sente, do que descobre, de como Uhum, o mundo enxerga e de como ele se vê a partir da ótica de quem olhou para ele também, Uhum. uhum, e a negação de tipo assim, Exatamente. mano, eu vou pegar isso para mim também, eu vou tentar combater isso da forma que eu posso, que é sim, o que é uma trajetória muito natural, mano. Por isso que quando eu falei assim da outra vez, eu ousei a falar que, pô, eu vejo muita trajetória de muito cara preto dito nas coisas que o Baco canta, e não é de hoje, é por conta disso, porque eu acho que levar em consideração essa. Eu acho muito fácil, tá ligado? Você, depois de racializado, você bater no peito e apontar na cara de todo mundo e falar um monte de sim, merda para todo mundo e querer fechar uhum, o clube e agora eu sou assim, agora eu sou uhum, assado, entendeu? uhum, Sem levar em consideração tudo que você viveu antes sim, daquilo ali, né? sim, Quem pode fazer isso? Porque tem os que também não pode, né? uhum, Também não pode simplesmente virar as costas para tudo que viveu. Então, eu acho que esses 6 primeiros blocos ele faz essa transição, ele mostra isso musicalmente falando, né? uhum, Essa dualidade. E esse segundo bloco para mim assim, esse interlúdio é como se abrisse a porta assim para mim, né? É como se abrisse a porta assim você abre a porta e é tipo uma montanha e o mar, tá ligado? uhum, Se prepara que agora o bagulho vai ficar sinistro. A gente vai sim, mergulhar, sim, não tem como, não tem para onde sim, fugir, sim, também acho. tá O Alisson, ligado? você queria falar alguma coisa? Tá muto, tá muto. Tá mudo? E aí, tá me ouvindo aí? Sim. Então, Tranquilo. Cara, isso que o Wesley falou, assim, esse disco mesmo, a gente trocou várias ideias nosso, no nosso primeiro encontro sobre esse disco, como esse disco vai se transformando, né? E uhum, cada música, cada interlúdio é uma travou, Travou. travou, infelizmente. transformação. Essa faixa em específico, Voltou, ou não, tá É, oscilando. tá oscilando bastante. Tenta mudar para os dados, cara. Não sei se está no Wi-Fi. sei, Tenta mudar para os tá, dados. Se tu quiser fechar teu vídeo, eu tô mais preocupado Isso, com o áudio. Fecha teu vídeo, muda para os dados que fica isso. suave. Se preocupa com a imagem, não. Acho que ele travou real. Vou Não, esperar uns ele mutou minutinhos. ali. Caiu, né, velho? Triste. Não. Mutou. voltou aí? Voltou melhor? Voltou. Voltou. Ô, fecha teu vídeo, cara. Deixa só teu áudio. É, Eu vou colocar aqui no áudio aqui, porque. massa. Então, Aí, estão ó. me ouvindo aí melhor? Sim. Tô, tá Sim. ótimo. Agora está 100% rádio. Então, assim, essa questão ali de uma sessão de terapia mesmo, que esse álbum se propõe, uma questão terapêutica de você se desnudar no ambiente de consultório, essa faixa, ela mostra isso bastante, porque ele ali troca essa ideia e ele vai falar de questões dele. Ele não está falando de outra pessoa, ele está falando dele. Uhum, Quando ele vai falar assim, quando o terapeuta vai falar que matar uma pessoa, né, você está matando a si mesmo. Que momento que você matou a si mesmo? Que momento que você matou esse eu, esse ser que você tem? E ele tem ódio de si mesmo. Você pode ouvir isso nas outras faixas. Ele tem ódio uhum, do ser. Em certos momentos, ele se autoconfronta. Então vai chegar que a gente vai chegar num momento da nossa vida que a gente vai confrontar com o nosso eu. E por confrontar esse eu, a gente não vai querer que esse eu mais viva. Então a gente vai querer que esse ser ele vive essa negação. Então aquilo que o Wesley trouxe ilustrando o que ele falou, por exemplo, a gente, algumas pessoas, né, nós homens pretos, a gente teve uma percepção, uma negação de um homem preto e a gente matou o homem preto em nós, uhum, real, vivo, e a gente não sabia que ele existia. Então quando a gente traz ele de volta,
pra gente ainda é um grande baque. Porque esse cara que volta, ele quer enfrentar todo mundo, ele quer falar, olha, ok, isso aqui sou eu, cara, eu sempre sou assim, eu tenho orgulho disso aqui. Eu tenho Uhum. orgulho desse nariz, eu tenho orgulho desse cabelo, eu tenho orgulho de quem eu sou. Então, trazer esse cara de volta que a gente matou e a sociedade matou, a gente matou ele, mas a sociedade matou ele primeiro, tá ligado? Que Sim, a sociedade que falou que ele tinha que morrer. sim, Então, isso que o Baco traz muito, assim, eu acho que não só nesse álbum, assim, eu acho que todos os álbuns do Baco, ele traz essa questão de resgatar quem ele é, assim, sabe? Então, uhum, ele era o cara lá no início, que era o cara que sofria gordofobia, por exemplo. sim, Baca era um cara que sofria gordofobia. Aí depois tem a questão da xenofobia que ele sofre também nos próximos álbuns dele, em relação de ser um homem da Bahia nordestino. E Uhum. aí vai acontecendo, e depois tem o fetiche do homem negro também, que é outra questão que a gente sabe que sim, vai acontecer, né? Então, eu acho que é muito disso, assim, mais do eu, de matar esse ser que vira e mexe aparece para confrontar o ser que está sim, evoluindo, o ser que está procurando, que está nessa busca, porque é o que a sociedade quer, que esse ser ele permaneça morto. sim. Faz muito sentido real. E aí a gente. Lucas, você quer falar, velho? Lucas tá aí? Tá no retorno. Não tá conseguindo clicar, não. Não vou dar. Massa. Só que é o áudio, né? Então não vou abrir, não. Não quiser Massa. abrir o áudio. Não quiser Eu abrir o quero áudio. vídeo, mas se só tiver como entregar o áudio, tá boa. O importante é Não, você não, falar. não. Não dá pra ter o vídeo, mas agora eu tô suave. Suave. Eu fiz algumas anotações aqui. Eu queria começar pela faixa anterior, que Uhum. assim. No início ali daquela faixa anterior tem um violão que puxa uma harmonia com umas batidas eletrônicas, depois muda pra uma música e compondo, acho que assim. Ou seja, pra mim esse é o alter ego dele. Então são essas cordas diferentes daquele mundo. Então essas cordas são as vibrações. Tentando fazer aqui uma analogia sobre como a estrutura dessa harmonia ou falta de harmonia também tem a ver com esse alter ego, né? Uhum. De um lado, ele tá mentindo pra si mesmo, vivo mentindo pra si mesmo. E no outro lado, ele é o negro, negrão e negrito. Então, Sim. essa Uhum. mudança de harmonia para melodia, que depois fica nota por nota, e isso é uma melodia, para mim simboliza essa individualização de que não dá para mentir para si mesmo todo tempo, ao mesmo tempo você tem que usar essa máscara social. Isso para além do nome, né, que já segue uma intensa tradição ali, desde o João Nogueira, o pai do Diego Nogueira, com essas músicas, né? Espelho, por trás do espelho, agora o Baco com fugindo do espelho, fugindo agora Uhum. de si mesmo, porque você é o seu próprio monstro. Essa ideia do Davi e essa luta parece incrível para todo mundo, porque a Bíblia funciona como analogias, mas todas essas analogias são porque é alguém pequeno ganhando de alguém grande, mas a gente tem que lembrar que o Davi estava com uma funda. Se ele estava com uma funda num exército significa que ele era artilharia. Então, era a artilharia contra a infantaria. Qualquer um que sabe o mínimo, ou que tem né, de guerra, vai saber que a artilharia ganha da infantaria. Porque tá armado, consegue atacar de longe. Então, assim, era uma vitória óbvia nesse sentido. E o 7, para mim, esse interlúdio é a continuação desse processo de tratamento dele discutindo ali de morto, né? Esse tratamento de um morto, que é um morto falando sobre morte. O que é um Uhum. morto falando sobre morte? Esse morto interno, aí eu já não sei se é sobre matar a si mesmo, a morte do ego, se é uma morte real que ele matou alguém mesmo. O fato é que é chocante, e ele disse que ele faria bem pior. Se ele faria bem pior, significa que ele nega a sua própria ação, achando que não foi relevante o suficiente, que ele precisaria sentir mais. Então, assim, estar presentificado nos lugares de sofrimento. Isso estar individualizado novamente, como se Uhum. tudo que você vivesse fosse só seu, ora. Não só você matou, não só você roubou, não só você colocou tudo isso como nenhuma experiência individual. Então, a escolha da mudança de harmonias anteriormente, pianos, que a gente estava discutindo, para as cordas, e a mudança dessa harmonia para a melodia simboliza, então, essa fragmentação desse alter ego, talvez em três ou em dois aqui. Então, encerra essa interpretação aqui do 6 e do 7, tá? Massa, beleza. Massa pra caramba. Pô, faz muito sentido, cara. Volta um pouco no que a gente tava levantando, né? Ele matou quem, né? No final das contas, a Seal, enfim, as coisas pra gente deixar pra aprofundar.
E aí a gente vai para 7, né? Para 8, né? É, Deu meia-noite. isso. Que ela já começa com um ponto de pombagira, né? Eu acho foda isso, porque mostra para mim sempre muito essa questão da, da ancestralidade e de trazer essas referências, né, cara? O Baco ele sempre faz muito isso. É, e trazer isso para a arte, assim, para a obra de maneira geral, com conceito, né? Eu acho que é muito legal, né? Eu anotei umas coisas aqui, para mim ela parece isso que eu fui pesquisar, depois eu, enfim, já achava que tinha alguma coisa relacionada à espiritualidade, aí vi que era um ponto de pombagira, né? Uhum, Que vem da origem do nome. Para mim ela parece muito uma oração, né? Na real, ela parece uma oração, eu até escrevi isso, a música parece uma oração a Exu e a Pombagira, né? uhum. E fica Da muito nessa esquerda. história, né? Aí ele faz essa. Porque ele fala, né, sobre a mão esquerda também. Sim, E aí ele fala, ele vai questionando, é como a gente comentou ali, a gente concordou que essa parte do disco é realmente um aprofundamento. Vamos ao fundo das questões, vamos aqui deixar a coisa obscura mesmo, né? E aí ele já vem perguntando quem é que vai cuidar dos traumas da sua criança. E eu particularmente gosto muito desse tom sombrio quando o Baco assume esse tom sombrio na composição, que vai Também jogando as gosto. coisas lá para baixo, que aí tu fala assim, caramba, tem coisa aqui que eu preciso pescar, tem que olhar, tem Uhum. que pesquisar, tem que ver, né? Tem que ouvir mais, né? Tem Ouvir que ouvir mais, né? mais vezes, né? É, Que ele fala que não é e não é inofensivo. E eu acho legal dessa faixa que, ao mesmo tempo que ela começa com um ponto de pombagira, ele chama uma referência que eu acho muito foda, que para mim sempre pega muito, porque assim, é uma obra que me impactou há muito tempo, eu só assisti uma vez, mas eu sou impactado com ela de novo, tanto que eu não faço nem muita questão de assistir de novo porque eu gosto de manter o impacto que ela me causou da outra vez. Eu me devo uma nova assistida, né? Que aí ele fala como Akira, né? E aí eu lembro do anime do Akira, que é assim, tem os livros dele. eu vi uma vez, me impactou, não quero ver de novo porque eu gosto de guardar aquele impacto e das coisas, né? Então, na mesma música que eu acho legal essa construção, ele começa com um ponto de pombagira, fazendo uma oração a Exu e a pombagira, e ainda bota um Akira no meio, e aí quem viu, quem não viu, pra mim do Akira fica o potencial destrutivo que ele tem, tá ligado? No final das contas, Akira explode a porra Uhum. toda, então É muito acho muito poder legal. que. É, muito poder, exatamente. Então, eu acho legal o arco que essa música constrói.